The Walker Reality. Oferecimento Trauma Center, Ótica Master, Shops Fight e Pitbull Brothers. The Walker Reality, lutando pelo sonho. Olá pessoal, estamos começando mais um The Walker Reality. Hoje o The Walker está com um formato um pouco diferente do que você está acostumado a assistir aí em casa, que está um formato de mesa redonda, digamos assim. E agora nesse primeiro bloco, estamos aqui com 3 convidados mais do que especiais. Neil Armstrong, preparador físico, personal trainer e faixa preta. Rony Peterson, fisioterapeuta dos mais conhecidos, dos mais, com certeza, competentes aqui do estado, do Brasil, da Seleção Brasileira Paralímpica, fisioterapeuta também do ABC Futebol Clube. Temos o Fred, que é do Resgate Cidade do Sol, Fred Vetter, também faixa preta, dá aula de artes marciais. E essa galera aqui no primeiro bloco, estamos aqui para falar um pouco, para discutir um pouco a respeito de saúde dentro do MMA, dentro do que a gente viu aí nos outros episódios do The Walker Reality e também nas artes marciais em geral, né? Queria começar aqui com muito obrigado pela presença, cada um pode falar um pouco também. Neil, brigadão pela presença aqui no The Walker, é um prazer contar com você aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade aí, né, de falar um pouco do meu trabalho também, participar do programa aí. E assim, em relação à minha parte da minha área, né, a preparação física é bastante importante para o profissional, né, para o atleta de lutas, né, que é daí onde começa tudo. Na verdade, o atleta, ele tem o seu esporte e arte-mãe, mas em relação ao MMA, vai sendo adaptado outros esportes, né, outros esportes não, outras artes marciais, né, e aí a preparação física chega para potencializar esse atleta, trabalhando a questão da sua velocidade, seu equilíbrio, principalmente a resistência. Então, é daí onde a gente começa a fazer o trabalho com os atletas, de lutas principalmente, para melhorar seu desempenho durante o combate. Ótimo, perfeito. Vamos discutir sobre isso, importantíssimo, sem dúvida. Rony Peterson, a gente teve um bate-papo legal na última terça-feira, né, no Fiz Esporte Saúde, dentro do Metrô Esportivo, aqui na TV Metropolitana. Bem legal, inclusive uma comparação entre os aspectos de potência de golpes e com a questão do futebol, com a bola, com as pancadas. Então, assim, da questão da violência, não, da agressividade do futebol, das artes marciais. Você que tem um trabalho voltado também, fisioterapeuta esportivo. Com certeza vamos trabalhar muito bem aqui hoje, mais uma vez nessa parceria. Obrigado novamente. Boa noite a todos os telespectadores. E assim, o que a gente vai trazer com relação à fisioterapia é justamente que a gente trabalha em conjunto com os outros profissionais, desde o técnico, o treinador e o preparador físico, buscando aí essa melhora da performance, mas sem comprometer a saúde do atleta, que aí é o momento mais difícil para quem trabalha com alto rendimento, né? Quem tem conhecimento, o alto rendimento é sinônimo hoje de doença. Então a gente fica buscando diminuir a possibilidade que as lesões venham a ocorrer, né? Embora muitas vezes a gente não consiga, mas trabalhando em equipe, não só multidisciplinar, mas interdisciplinar, ou seja, a gente interagindo, a gente vai em busca dos fatores que predispõem à lesão e a gente consegue aí pelo menos diminuir essas possibilidades. Ótimo, perfeito. Fred Vetter, tanto o trabalho do nosso amigo Neil Armstrong, que é ajudar na preparação física, no gás do atleta para chegar lá e fazer bonito. O Rony, fisioterapeuta, com certeza trabalha com prevenindo as lesões e também tratando as lesões, né? E você tá lá com o seu Resgate Cidade do Sol para, se acontecer alguma coisa, você tá lá e não deixar que nada de mais grave aconteça com os atletas, né? Obrigado pela presença. Quem agradece sou eu, né? E como os colegas falaram, a participação ela tem que ser coletiva mesmo, o grupo, né? Eles estão para ajudar e a gente lá para socorrer caso a necessidade disso aí. Vale bem salientar que os grandes eventos hoje, ele precisa de uma equipe de responsabilidade, né? Não adianta o atleta ele se preparar aquele tempo todinho para aquela luta, de repente ele se machuca, ele não tem um suporte técnico para aquela especializado para aquele tipo de lesão. E a nossa empresa está aí para cobrir e fazer todo esse processo profissional dos nossos atletas.
Ótimo, perfeito. Eu acho que tem umas imagens aí que eu queria mostrar para você, telespectador, de uma parte da luta. Isso já é mais com o Rony, com a gente. Vamos ver aí uma parte. Juninho já tá pronto aí, que o Matheus Oliveira, a luta da semifinal, ele cai. Foi aí, viu, Rony? Que ele dá chute e esse dedo do bambu lesionou. Então aconteceram realmente as lesões, que a final seria no dia 6 de março e teve que ser adiada para 2 semanas, para 20 de março, porque realmente ele teve que passar um mês sem treinar, cuidando, inchou bastante, ficou sem andar direito. Então claro que a gente está sem os exames aqui e tudo, mas isso lesionou sério. Eu acho que foram nos tendões, né? Tendão, articulação, né? Então, por esse tipo de golpe, o que é que pode ter acontecido, Rony? O que é que pode ter ocasionado isso, esse inchaço e tudo? E se realmente isso não pode ter sido migué do atleta para ganhar um pouco tempo mais? Existem todas as possibilidades, né? Agora sim, de antemão a gente observa o mecanismo, né? O mecanismo seria o chute. Na estrutura que ele estava, né, acertando, a gente vai encontrar algumas estruturas ósseas, principalmente aí o famoso ossinho conhecido popularmente, leigamente, como osso do mucumbu, né? A tuberosidade esquiática, cientificamente. Então, assim, esse contato a gente pode ter desde as pequenas fraturas, né? E nas coisas mais simples seriam as lesões de cápsula, ligamentos, né? Por essa impactação e por estar promovendo movimentos que até então aquela articulação do pé não está preparada. O pé é uma estrutura mais rudimentar, né? Ela tem os movimentos finos, estão mais no membro superior, na mão, e o pé não, já é mais grosseiro, tem menos terminações nervosas, então tem umas respostas bem diferentes do membro superior. Então esses movimentos bruscos, realmente a gente tem os famosos traumas mesmo, as contusões, que pode ter aí levado no mínimo a estresses ósseos, né? Que nem obrigatoriamente você tem a fratura. Hoje já se constata, o pessoal que trabalha com resgate pode ver muito bem isso, comete-se um erro no dia a dia de você chegar e bater um raio-x e o cara diz, tá normal. Mas se a gente tivesse a oportunidade de fazer outros exames, como a tomografia, essas impactações terminam levando a microfraturas internas do osso, que promove esse processo inflamatório, o aparecimento do edema, né, do quadro álgico, e muitas vezes não está ali compatível com o raio-x. Então a gente, observando o mecanismo de lesão, que é uma das funções também da fisioterapia esportiva, né, tá presente no local para conseguir identificar o que realmente aconteceu, para aí sim a gente fechar esse diagnóstico funcional, que é bastante importante para acelerar o processo de regeneração. E quando ficam, eu acho que fragmentos ósseos, tem alguma forma de cirurgia, alguma coisa, se ficam fragmentos ósseos ou não? Com a fisioterapia? Hoje a gente tem alguns recursos como o laser, né? O laser hoje é um estimulante, né? Ele age sobre a mitocôndria, não queima, ele age sobre a mitocôndria, uma luz amplificada, e esse aumento do tamanho da mitocôndria, ele aumenta o metabolismo celular. E qual é a principal função da célula? Né? Se multiplicar. Isso. Então a gente tem o acelerar da regeneração, né? Então assim, a fisioterapia trabalha mais nisso. E no mais, controlar o processo inflamatório. Aqui eu trago para vocês uma informação bastante importante. Na presença da inflamação, a gente não vai em busca em acabar, porque a inflamação é a primeira fase da cicatrização. Se eu acabo de imediato a inflamação, a gente vai ter uma lesão crônica no futuro, né? A gente não consegue resolver o problema. Então a gente controla esse processo inflamatório para que tenha uma diminuição do quadro álgico, e aí sim a gente entra com alguns recursos bastante importantes para acelerar esse processo de regeneração. Ótimo, perfeito. Inclusive na semifinal nós só tivemos uma luta na semifinal do The Walker Reality, primeira temporada. A luta entre o Daniel Pacato e o Manelzinho foi cancelada porque o Manuel quebrou o nariz no sparring forte, quebrou mesmo, e o Daniel Pacato está direto na final. E teve essa outra semifinal, que foi essa luta, todo mundo adorou. Foi uma luta rápida, né? Foi 4 minutos e 25 segundos do primeiro round. Mas claro que existem lutas muito mais demoradas, muito mais... São 3 rounds, às vezes lutas de 5 rounds. E a final está programada para 3 rounds de 5 minutos. E a gente sabe, Nil, que tem atleta que não consegue. Tá no segundo round já tá morto. Tá morto, não consegue mais levantar a guarda. Então isso é o teu trabalho para fazer... Qual é o segredo que tem realmente do atleta chegar lá e aguentar os 3 rounds e ainda fazer 50 flexões quando termina? Olha, primeiro que existe a questão genética, né? Tem atleta que ele já tem uma predisposição já em relação ao trabalho mais de resistência e tal.
Então, assim, se ele já tem isso, né, se ele já nasceu com isso, né, já tem essa herança genética, ótimo, já facilita o trabalho do preparador físico, né? Então a gente consegue fazer um trabalho aí em relação a, por exemplo, pode usar várias, não só musculação. A musculação é aquela questão que pode ser usada como circuito, musculação, fortalecimento, musculação é um trabalho de fortalecimento de articulações, muscular, em relação a evitar lesões e tal. Mas no caso de uma questão da resistência, a gente vai trabalhar o treinamento funcional, o próprio crossfit mesmo. E hoje o personal fight, né, que acontece bastante hoje, que está dentro das academias, eu também desenvolvo isso lá no Estúdio High 30, né, com nossos clientes lá, que é um trabalho onde você vai misturar realmente o trabalho de treinamento funcional, com alguns elementos do treinamento funcional, alguns elementos do crossfit, adaptando movimentos de luta. Então vai depender também do... E você que é um faixa preta, você que é um praticante há muito tempo de artes marciais, facilita também, tá dentro, né? É interessante que o profissional que faça esse trabalho seja um profissional de educação física, porque tem o embasamento, a base da informação científica, né? Mas como também a questão se ele for realmente, se ele for graduado, ótimo, né? Porque já tem uma vivência, né? Um tempo em qualquer arte marcial. Interessante que ele vivencie também a experiência de atleta, né? Numa vida de atleta também, porque isso ele vai entender o que o atleta passa, né? Isso é muito interessante para quem é preparador físico, quem é treinador. E eu vejo muito isso aí também acontecer. Em relação ao trabalho da resistência, tem que ser feito diariamente, agora um cronograma, né? Existe um mesociclo, né? Um microciclo, são feitos os treinamentos numa periodização, eu posso dizer, até o dia da luta, né? Então vai ser trabalhado isso aí para você ganhar a questão da resistência muscular, né, desse atleta, que o próprio treinamento mesmo de luta, ele também já exige, né? Mas a gente pode... É aquela frase que diz, treino duro, luta fácil, né? Muita gente fala isso. É verdade. De fato, se você trabalha no limite máximo, ao exaustão, lógico, com segurança, com cuidado, para evitar lesão, né? E não ter problemas realmente, e trazer problemas para o atleta, para não cair o rendimento desse atleta durante a luta. Mas você tem que estar trabalhando sempre no limite máximo, na frequência cardíaca máxima desse atleta, né? Então, em relação ao treinamento, quanto mais o treinamento funcional, o crossfit, o treinamento aeróbico envolvendo os elementos das artes marciais daquele atleta, que seja jiu-jitsu, aí já tem alguns específicos, e tem alguns movimentos que você pode adaptar no treinamento funcional. Por exemplo, treinamento funcional. Você pode adaptar o treinamento funcional a um circuito ali, alguns movimentos que no jiu-jitsu é utilizado também. No caso, eu trabalho muito com karateca, né? Como tem o Luiz Vitor, né? Que trabalha de Pan-Americano, durante esse ano todo sul-americano, a gente está focando realmente o karatê. Então, a movimentação do karatê com o treinamento de resistência, né? Então, esse é o nosso objeto, nosso trabalho é esse. Pois é, eu agora que tô treinando bem forte, estou com desafio no metrô esportivo do CrossFit, além das artes marciais, eu estou bem exausto mesmo. Ontem treinei o CrossFit, depois fui pro Karatê, Gabriel tava lá, me viu, teve um treino forte de Muay Thai também, né, uma pancada comeu, mas eu vi que eu tava bem dolorido, tava bem as costas, os pés doendo muito, então tipo, Rony... Isso era motivo de eu procurar um fisioterapeuta ou um ortopedista para continuar os treinos, dar uma parada? No caso, como é que vocês veem isso? Esse é um momento importante, né? A gente sempre tem avaliado o que realmente está acontecendo. A gente sabe que existem umas dores tardias. As dores tardias hoje a gente, no maiores trabalho, mostra que são pequenas lesões musculares, que para alguns, né, principalmente quem trabalha musculação, favorece o crescimento do músculo, né? Mas para alguns atletas interfere na sua funcionalidade. Então, assim, a gente fica nesse meio campo, tentando nem repouso demais, porque o repouso absoluto faz com que seu metabolismo caia demais e você termina não se recuperando, é pior, né? Então, a gente fica aí entre tratar e treinar. E aí a gente tem utilizado um negócio chamado manutenção. Então, a gente vem acompanhando os treinos, até onde a gente vê que não está interferindo, né, e não está aumentando as possibilidades de lesões graves, que lhe tirem da atividade. Porque lesão esportiva é aquela que lhe afasta no mínimo 24 horas das atividades. Então essas dores que você é capaz de realizar a atividade no outro dia, a gente ainda não considera isso lesões esportivas, né? Certo. Se a gente for parar por cada dorzinha dentro do esporte, principalmente de alto rendimento, os atletas não chegam só a alta performance. Então a gente realmente fica em busca aí, junto com as pessoas que estão trabalhando, o preparador físico, o fisiologista, né? O próprio técnico, cada atleta tem uma gama aí de pessoas que trabalham a seu redor, uma equipe para isso. Então a gente fica em busca realmente de que ponto a gente realmente deve parar ou não. Mas aquela história assim de que dor é normal, a gente sabe que dor não é normal. Mas às vezes é esperado. A gente já sabe que vai acontecer. A fundamentação que a gente estava falando, né?
de uma equipe ter uma equipe de trabalho em conjunto, né? No preparador Não é físico, trabalhar só. Muitas vezes algumas equipes só pensam que aquela equipe é o treinador e os atletas de sparring. E hoje o pensamento é diferente. O pensamento é que ele tem que ter um preparador físico, ele tem que ter um fisiologista, ele tem que ter um nutricionista, um fisioterapeuta. Isso é caro? É caro, mas isso vai fazer com que seu atleta tenha um bom rendimento para aquela situação, para aquela competição. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui do The Walker especial, Fred, o seu trabalho, além do resgate, você faz o trabalho de cutman. Lá, qual é a importância do cutman? Mas tem algumas imagens aí, Juninho, para a gente encerrar. Qual é o seu trabalho de cutman? Qual a importância ali da vaselina, da entrada a vaselina, o trabalho do cutman ali, né? Ele vai fazer com que... O que é que essa vaselina vai fazer, na verdade, né? Qual é a fundamentação dessa vaselina? É para que os pontos eixos, né? Que seriam os pontos de impacto maior, que seria a parte do rosto, onde tem menos problema muscular, mais parte óssea mesmo, eles deslizem, para que ele não tenha um impacto maior e evite o maior número de lesões. Então, a luva vai pegar sobre aquela localidade e ela vai deslizar. Aí, no caso, tem né? Enxugar os nossos atletas. Para quê? Porque na hora do aquecimento ele vai estar suado e pode interferir sim no procedimento daquela luta, onde ele vai deslizar mais, ele vai suar mais, vai ficar mais difícil para aquele atleta. Vocês estão vendo aí que na hora do aquecimento dele, ele começa a suar, a soltar sua sudorese, né? E isso pode interferir no meio da luta. Claro, na luta ele não vai suar, vai diferente. Alguns atletas podem passar algum produto no corpo para que deslize. E isso que o cutman está fazendo, está para ali para fiscalizar isso aí. Questão das proteções, protetor de boca, né, coquilha. Então, ele é o fiscal antes da entrada dele no octágono. Isso aí, no caso aí, tem o momento da pesagem, que a gente está encerrando aí. Tá aí com nós três. Aí a parte aí que o Cleverson Bambu tá entrando, né? Que a gente tá falando de enxugar o atleta, da vaselina no rosto também. Só para mostrar as imagens do que o Fred acabou de explicar. Então é isso, o primeiro bloco tá encerrando aqui. Eu agradeço a presença. Nil, muito obrigado novamente. Obrigado. Tem alguma coisa a falar? Não, só tenho que agradecer aí o espaço, estou sempre à disposição, certo? E tamo junto. Agradeço. Qualquer coisa, Rony Peterson, muito obrigado por ter atendido o chamado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? E fica aí aberto a poder ajudar da melhor forma possível. Agradeci. O Fred fica com a gente para o segundo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do The Walker Reality. Um bate-papo aqui, uma mesa redonda. E agora vamos falar mais sobre a luta, sobre o programa em si, como foi até agora, as gravações dos nossos atletas. E eu estou aqui para representar hoje aqui com o meu amigo Gorka, que é da Ricari, certo? Do atleta finalista Cleverson Bambu. Obrigado por ter vindo. Valeu, que agradeço aí a participação. Valeu. Gabriel Matoso foi um dos árbitros, foi um dos juízes laterais da luta da semifinal. Tá aqui também. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a você, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui na TV Metropolitana mais uma vez. E foi um prazer também participar desse evento tão bacana que foi a semifinal. Estaremos na final também. Tá ótimo. E novamente, segundo bloco aqui, nos acompanhando, o Fred Vetter, que além de socorrista, também é lutador, é artista marcial. E vamos aqui analisar o programa e as lutas junto com essas feras. Então vamos lá sobre o programa em si, que foi acompanhado. A gente fez um sorteio das lutas da semifinal. A gente garantiu, foi, no caso, 70 quilos. Como a pesagem no dia da luta, a gente deu 2 quilos de tolerância. E foi feito esse sorteio, as encaradas, e os atletas foram se preparando para lutar com os seus adversários, né, da semifinal. Então, como é que vocês viram do nível dos atletas em si, que tem os episódios com cada atleta? Acho que o Juninho já pode colocar alguma coisa que tem aí, do Matheus, do Bambu, de alguns atletas, umas partes dos treinos e tudo. E como é que vocês viram o nível dos atletas iniciantes que estão realmente começando? Eu acho que quando a gente fala do MMA do Rio Grande do Norte, né, a gente sempre espera o melhor. No treino. A gente sempre espera o melhor, porque assim, a gente hoje em dia, falando internacionalmente, temos
grandes estrelas, por dizer assim, que realmente Moleque, são né, de estrelas grandes no estado. Então a gente sabe que o pessoal que está começando não poderia ser diferente. Apesar de serem atletas com poucas lutas, como você falou, mas são atletas que treinam com casca grossa já, que já entram no esporte com uma variedade de atletas na mesma equipe normalmente, muito grande. Então, assim, eles já, quando eles estão prontos para estrear, eles já estão prontos, entendeu? Você vê aí, ó, no caso do Matheus, treinando com Godzilla aí, foi de alto nível. Sparring de Anderson Silva, aluno do Carlão também, que é um atleta que faz lutas internacionalmente. Tem o Pacato, que treina com os irmãos Pitbull, Rony Jason. Tem o próprio Bambu, da equipe Ricari, que treina com o Soldado, com o Falamanso, são atletas aí com Carranca, que estão lutando nacionalmente aí dentro dos maiores eventos. Então, assim, são atletas que eles estão começando, mas não poderiam deixar de dar show, porque o nível deles, assim, é muito alto. E aí, Gabriel, Fred também, o que seja dos 4 atletas em si, analisando os 4 atletas, estamos vendo agora a imagem do Daniel Pacato, dos 4 atletas do reality, o que vocês acharam? A escolha foi boa? Se não quiser citar, mas algum atleta poderia ter sido mudado? Realmente o cast tá bom? Não, faz parte do assim, como foi um quadrado, né? Eram 4 participantes, então acho que a escolha foi bacana, né? Vocês deram oportunidade a várias academias distintas, né? E em relação ao nível dos atletas, eu me surpreendi, né? Estive acompanhando pessoalmente essa semifinal de Bambu com o Matheus. E Matheus, que acredito que esteja vindo do MMA amador, não é isso? O atleta da Original Cage, de Carlão. Isso. Vem do MMA amador e apresentou um grande desempenho contra o atleta Bambu. Foi uma luta de igual para igual, uma luta de trocação franca. Na verdade, o Matheus, a última luta, ele fez lá no outro programa, que também foi na Pitbull Brothers, fez uma luta amadora, mas eu acho que ele tinha feito 2 lutas profissionais já, uma vitória e uma derrota. Ele teve uma luta, se não me engano, depois daquela. Ele teve uma luta profissional, onde ele teve uma derrota, teve uma vitória e teve uma derrota no amador. No amador, né? Isso. É um atleta também experiente, né? Ele vem com o Carlão como... Apesar de 20 anos, ter 20 anos. 20 anos, mas é grande experiente, treina com um dos melhores treinadores hoje. Inclusive, se não fosse bom, não estaria com o Anderson Silva, né? Não estaria sendo sparring de Anderson Silva. É um garoto que tem tudo a crescer, sem sombra de dúvida, né? E como os colegas falaram, né? O nível foi muito alto, as escolhas foram muito boas. Tem atletas bons no estado? Tem muitos. Nós somos um celeiro disso aí. Então, o Rio Grande do Norte hoje tem o prazer de ter esse celeiro. O número de atletas é tão grande que às vezes falta evento para esses atletas mostrarem realmente, participarem e realmente mostrarem o potencial que eles têm aqui. O que é que vocês acharam dessa luta? Lembrando que foi a única luta da semifinal entre o Bambu e o Matheus Oliveira. O que é que vocês acharam? Rodrigo, a luta estava muito equilibrada até o momento do knockdown aí que gerou a interrupção depois do nocaute técnico, né? A luta estava muito equilibrada, eu via uma ligeira vantagem para Bambu, né? Se a gente chegasse ao término do primeiro round, eu particularmente iria optar por um 10-9 para Bambu, mas assim, qualquer movimentação diferente de Matheus poderia gerar até um empate ou a virada. Então foi uma luta muito parelha, né? Quase toda em cima, né? Teve um momento que Matheus esteve no chão, mas a luta praticamente toda com o Bambu trabalhando a parte do karatê dele, né? A parte de striking dele muito forte. E Matheus, da mesma forma, apesar de estar pegando um atleta mais experiente, correspondeu à altura. Uma luta muito boa, muito parelha e que foi decidida num detalhe, né? Um golpe que entrou, bem aplicado, um golpe que entrou e, na minha opinião, o Samurai fez a interrupção correta da luta. Aí entra a questão do limiar entre como é que a gente pode dizer assim? O limiar entre a consciência e a inconsciência do atleta, né? É muito estreito esse limiar. Então, na minha opinião, por questão de precaução, para prevenir uma lesão maior, né, ao atleta, eu acho que o Samurai fez a interrupção correta. Até porque hoje a gente tem que pensar muito em integridade física de cada atleta. Isso, eu acho que vai mostrar agora, eu acho que já tá aí. Muitas vezes nós só pensamos na questão de vencer. Aí, não pensamos que... Essa parte aí do lugar que a gente tava falando. Aí quando ele dobra o joelho, né? Nessa parte, ele estava vivo ainda mesmo, como ele falou e como... Porque rolou uma galera dizendo, a interrupção foi correta, e outros, não foi, dava para esperar. É porque assim,
é como o Fred tava falando, né? Antigamente, até na época que não era MMA, existia o Vale Tudo, né? A galera passava super bônus em supercílio, fechava coisa. A galera queria terminar aquela luta, sair vitorioso, porque o que importava era aquilo. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia os atletas eles programam uma carreira. Então o árbitro tem que estar ali realmente para proteger o atleta, para que ele possa realmente seguir a carreira. Porque no caso desse, que foi o que aconteceu, que ele dobrou o joelho, que ele já, assim, bem dizer, o interruptor dele deu uma desligada, por mais que ele volte, ele não volta da mesma forma. E a gente vê, quando ele consegue voltar, que são casos raros de pessoas que têm uma preparação física muito boa, que conseguem voltar rapidamente, ele já se protege e reage. No caso dele, ela apenas fez um instinto de colocar a mão que qualquer pessoa que esteja apanhando. Mas mesmo assim você via que assim, ele não tinha uma reação. Ele apenas estava. O instinto nosso é de assim, quando a gente tá apanhando, é querer sair daquilo de alguma forma. Então o corpo dele estava reagindo sozinho. Eu acho que o Gabriel tá com a opinião contrária, tá muito calado. Não, eu concordo com o Gorka, concordo com o que ele tá dizendo. E, inclusive, eu queria fazer um adicional, né? Vou colocar um aditivo nisso aí. O fato de a gente estar tratando com iniciantes, né? Mais ainda é que deve haver essa interrupção precoce. Se bem que o próprio na minha Mario opinião. Yamazaki no UFC, às vezes o pessoal reclama que ele interrompeu a luta antes. Eu penso, podia ter segurado. Já faz isso no maior evento do mundo, tem uma opinião de acabar, viu que o cara meio que desligou, não está conseguindo recentemente manter, ele deu uma né? entrevista sobre isso aí, sobre a integridade física do seu atleta junto à arbitragem, né? Imagine só um árbitro, ele numa situação dessa, um árbitro principal, ele não interrompe esse atleta venha sofrer uma lesão maior. Quem é o responsável disso aí? Será o treinador? Será o árbitro? Será a entidade? Será o evento? Então as pessoas têm que começar, os atletas, os donos de academia, os professores, os organizadores de evento, têm que começar a pensar nisso aí, né? Pensar na integridade do seu atleta, pensar numa equipe que está lá para prestar o socorro daquele atendimento, porque hoje alguns atletas pensam e acham que uma equipe boa de responsabilidade é cara, mas não pensa na consequência que esse atleta pode ter se ele não tiver um bom atendimento naquela situação. No momento certo, que precisa realmente de atendimento. Eu acho até engraçado porque assim, beleza, os treinadores naquele âmbito, no calor da luta, sempre acham que a luta pode ir um pouco mais para tentar o seu adversário, mas acho que as principais pessoas é o público de casa, que são quem mais reclama, quem mais critica o árbitro. Eles têm que entender um pouco que isso é um esporte, como qualquer outro, e que o atleta tá ali para dar um show pro público e não para apanhar, para ser castigado. Claro que às vezes acontece, mas assim, são castigos dentro da normalidade do que o atleta está acostumado a treinar para fazer aquilo, mas não é, a gente não tá ali para dar um show pro público, para mostrar a arte marcial, não para mostrar a surra. Recentemente eu tive um problema desse aí, não no MMA, mas no jiu-jitsu, onde eu desclassifiquei junto com a direção do evento um atleta que ganhava o passaporte para lutar um mundial em Dubai, por causa da integridade física, quando ele tinha um corte aproximadamente na cabeça. E isso aí a gente não pode pensar que ele vai só lutar, mas que ele pode acontecer, o pior que pode acontecer sobre aquele atleta. A responsabilidade de uma equipe dessa, ela tem resultado de suporte sobre esse atleta. Estive presente também e concordo com tudo que o Fred está dizendo. Estava assistindo a seletiva da Abu Dhabi aqui no Natal. E a distância, você na arquibancada assistindo, você não tem dimensão daquela situação, né? Quando o pessoal tira uma foto numa qualidade boa e você vê a profundidade, quando o pessoal coloca um dedo, você coloca um dedo naquele corte, realmente ele está na iminência de ter uma lesão muito mais grave. Pois é isso. O tempo foi curto, mas o programa foi realmente super esclarecedor. Voltamos na semana que vem com mais um bate-bola. Aqui, bate-bola, é a mania de falar, né? Mais uma mesa redonda. Com os 4 atletas, os 4 guerreiros dessa primeira edição do The Walker Reality. Matheus, Manuel, Cleverson Bambu e Daniel Pacato. Pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer Gabriel. Aí, poder avisar o pessoal de casa que está assistindo aí, que aguardem, que o MMA Nacional aí tá voltando com tudo. O NFC aí, maior evento do estado hoje, um evento que vem dando continuidade ao seu trabalho. Dia 9 de abril aí tá fazendo sua 8ª edição. E para quem gosta, acompanhe, procure lá no Face, no Instagram, nas redes sociais, o NFC, Natal Fight Championship, para acompanhar um pouco como vai ser, aonde vai ser e ficar por dentro aí das novidades do MMA Nacional. E eu mais do que recomendo. Gabriel, brigadão, cara. Agradecer, Rodrigo, a oportunidade, cumprimentar meus colegas aqui e dizer que vale a pena acompanhar esse reality, está sendo organizado com muito cuidado e que seja a primeira edição de muitas, viu?
com muitas Olá. variações. Eu acredito que o pessoal já soltando sugestões. De mais pra frente fazer um reality de arte marcial X, Y. Eu acredito que seja uma variação boa essa aí, viu? Vamos estudar Fica a isso. dica. Valeu, Rodrigo. Fred, muito obrigado novamente. E o Resgate Cidade do Sol vai estar lá na finalíssima, dia 20 de Isso. março. Conto com vocês, hein? Cobrindo com o melhor prazer esse grande evento, né? Mais um evento de Natal com a qualidade do nosso Resgate Cidade do Sol. E dizer que a gente está aí para cobrir e fazer o melhor da nossa equipe nesses eventos que Natal só tem a crescer, tá certo? O Resgate Cidade do Sol está à disposição para qualquer tipo de evento esportivo, principal na arte de luta, que é a experiência. Toda a nossa equipe é experiente na área de luta. Nós temos fisioterapeuta, temos médicos e enfermeiros voltados para a área de luta, onde lutam e sabem qual é o ponto X daquela questão, daquele atendimento. Então, a gente fica à disposição de vocês e parabenizar a todos que fizeram esse belíssimo programa. É isso, agradeço novamente, agradeço a você de casa e até a próxima semana. The Walker Reality. Oferecimento Trauma Center, Ótica Master, Shops Fight e Pitbull Brothers. The Walker Reality. Lutando pelo sonho.